e pedindo a Deus uma palavra, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14. Leremos do versículo 7 ao versículo de número 14. Lucas capítulo 14, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14, do versículo 7 ao versículo de número 14. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado procurar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convidarás os teus amigos, os teus irmãos, os teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convides e seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Pai eterno, Deus maravilhoso, Príncipe da paz, fala conosco através da tua palavra, fala e ensina-nos, como o próprio Senhor Jesus nos disse, que quando viesse o Espírito Santo, Ele nos ensinaria tudo o que Jesus nos tivesse falado. Então, Espírito Santo, ensina-nos, que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor Jesus. Amém e amém, Pai. Essa é mais uma daquelas tremendas parábolas do Senhor Jesus Cristo. Muitas das palavras, das mensagens, e estas por meio de parábolas que Jesus falou aproveitando de uma circunstância, de uma realidade. Disse ele palavras no meio de confraternizações, de ceias, porque quando servimos pratos, tenha certeza que o prato principal, quem serve é Cristo,
por meio do ensino. E aqui, Jesus, numa festa, numa situação em que Jesus percebeu que os convidados procuravam os melhores lugares. Percebendo Jesus tal atitude tão comum, tão humana, Jesus passa a ensinar um princípio, que é um dos princípios do reino de Deus. Todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Então Jesus começa a explicar, e o interessante é que ele diz para que a pessoa não se sentasse nos primeiros lugares, mas sim nos últimos lugares, a fim de que, vindo o que o convidou, dissesse: amigo, senta-te mais para cima. Como me chama a atenção esse mais para cima? Porque os lugares melhores eram os lugares mais elevados. E os lugares piores eram os lugares mais rebaixados. Assim Jesus disse: não busque você mesmo elevar-se, deixe que outro te eleve. A palavra elevar-se, ou a expressão elevar-se, enaltecer-se, engrandecer-se, exaltar-se. Não busque você mesmo se exaltar. Permita que outro te exalte. O que a palavra do Senhor nos diz: não seja a tua própria boca a se louvar, mas seja a boca de outros a louvarem a sua pessoa. Então, não se exalte, que outros venham a exaltar-te. Não se engrandeça, que outros venham a engrandecer-te. Não se enalteças, não busque estar acima, deixe que os outros te elevem. Muitas vezes há aqueles que, para estar mais altos, querem pisar nos outros, como se isso os fizesse maiores. Mas o que a Bíblia está dizendo é: permita que os outros te elevem. Uma vez, falando com Billy Graham, disseram que ele era um grande homem. Ao que Billy Graham respondeu: eu não sou um grande homem, eu sou um homem elevado em ombros de grandes homens. De homens que o elevaram, que o colocaram em seu próprio ombro e assim o elevaram. A grandeza dele não estava simplesmente na pessoa dele, mas em pessoas que o engrandeciam. E que nós precisamos aprender este lugar. Eu digo uma coisa: o lugar que Cristo deseja que venhamos a estar e que nos aconselha a estar, sempre é, de fato, o melhor lugar. Mesmo que esse seja o último lugar, mesmo que esse seja o mais baixo lugar, a ideia aqui é uma ideia, como eu disse, de elevação. Quanto mais alto, melhor. E Jesus diz: não, busque o lugar mais baixo. Mais baixo. Há uma grande vantagem em se estar no lugar mais baixo. É que dele dificilmente você cai.
nos lugares mais altos, talvez você possa cair. Mas nos lugares mais baixos, ou, melhor dizendo, no lugar mais baixo, como cair dele? Como cair deste lugar? Então, é a primeira vantagem deste lugar. A segunda grande vantagem deste lugar é que dificilmente alguém disputa o lugar inferior, o lugar mais baixo, o último lugar. Você não verá numa fila, senão por uma questão de educação, um dizendo, não, pode estar à minha frente, o outro dizendo, não, você, por favor. Mas, normalmente, você não verá uma grande briga, uma grande discussão, dizendo, eu quero ser o último, principalmente se a fila for grande. Normalmente, a briga está em querer alcançar os primeiros lugares. Então, o último lugar é um lugar também, um lugar tranquilo, porque dificilmente alguém brigará com você para ficar no seu lugar. De modo que esse lugar é um lugar de paz. Engraçado que tantas pessoas dizem, eu quero estar num lugar de paz. E às vezes o lugar de paz é o último lugar. Os lugares altos são lugares que as pessoas ambicionam. E são lugares que podem também contaminar o nosso coração. Quem mais humilde do que Saul, antes de ser elevado ao trono, que dizia, eu sou o menor, a casa do meu pai é a menor, a nossa tribo é a menor, que até se esconde para não ser consagrado ou ser reconhecido rei e assumir um lugar alto, um lugar de rei. Mas quem mais soberbo, mais arrogante, mais violento, mais aferrado a um lugar do que Saul, depois de ser rei? De modo que lugares altos podem nos desvirtuar, como desvirtuaram a Saul. Porque lugares altos, volto a dizer, são lugares mais propensos a quedas. E que nós devemos tomar muito cuidado para estar num lugar desse alto, não venhamos a cair desse lugar alto. A Bíblia mesmo, falando sobre os soberbos, diz, o Senhor os põe em lugares altos para dali derrubá-los. Então, a palavra diz, não tome esse lugar, esse melhor lugar, esse lugar mais elevado, esse lugar mais engrandecido, para que não venha outro mais digno do que tu. E tu tenhas que ouvir, dê lugar a este. E humilhado saias. E vá para onde? Para onde deveria ter estado. No último lugar. Vá para o lugar que você ocupando, você nunca será humilhado. A única opção de mudança daquele que ocupa o último lugar, o lugar inferior, o lugar mais baixo, é subir. Ele não tem opção de descer. Por quê? Porque esse é o último lugar, porque esse é o lugar inferior, porque este é o lugar mais baixo. Ele não tem opção de descer. A única opção dele, não há outra opção. Se ele tiver que se mover, se ele tiver que mudar de lugar, ele terá que subir. De modo que quando você ocupa este lugar, não te resta outra opção senão
ser exaltado. Que interessante isso. Que interessante que não há outra opção, que não há outra hipótese, que não há outro destino para mim e para você, senão sermos exaltados. E é isso que nós precisamos aprender a fazer, a tomar um lugar tal, uma postura tal, que não haja outra opção, outra realidade em nossa vida, senão a exaltação, senão sermos exaltados. Por quê? Porque ficamos no lugar certo, no lugar humilde, no lugar inferior. Ficamos nesse lugar e este é o lugar que nós iremos ser exaltados. Às vezes, quando eu leio esse texto, eu me lembro de um personagem bíblico muito querido, muito querido. E se você não gosta desse personagem, você deve ter um problema. Porque eu me lembro de José. Se houve uma pessoa que tomou o último lugar e ficou no último lugar, foi José. José, no Egito, foi de escravo a escravo preso, a escravo preso e esquecido. Não havia lugar mais baixo. Alguém poderia dizer, não, o lugar mais baixo é o lugar da escravidão, é o escravo. Mas ele conseguiu ir num lugar ainda mais baixo do que o lugar da escravidão. Porque foi ele escravo e escravo preso. E ele conseguiu ir ainda mais baixo do que a condição de um escravo preso, porque ele se tornou um escravo preso e esquecido. Não havia lugar mais baixo de estar. Mas José trabalhou na realidade desse lugar inferior que ele havia se encontrado, que era a prisão. José fez de tudo para esse lugar se tornar um lugar melhor. Ele não apenas ocupou o último lugar, ele melhorou o último lugar. Ele fez o último lugar prosperar. Então não havia opção. José não tinha como descer mais do último lugar. Ele só poderia subir. E como subiu? E subiu até um lugar elevadíssimo. Ele se tornou o segundo em comando em todo o Egito. Ele só tinha acima dele Faraó. Ninguém mais era acima de José. José estava acima de todos e de tudo. Por quê? Porque ele tomou o último lugar. O Senhor Jesus, a Bíblia diz, e Paulo assim afirmou, que ele subiu às maiores alturas. E disse Paulo, o que quer dizer que ele tenha subido, senão que primeiro desceu, e desceu às regiões inferiores da terra. Jesus foi ao último lugar, para que do último lugar ele pudesse subir e estar acima de tudo e de todos no primeiro lugar. É isso que nós temos que aprender, que esta é a dinâmica do reino de Deus. Você só pode subir se estiver disposto
a descer. Billy Graham dizia que avivamento não é subir uma rua tocando um bumbo, que avivamento é descer carregando uma cruz. Então, Jesus mesmo disse: se você quer me seguir, toma a tua cruz e segue-me. Esse é o último lugar. Não existe lugar mais humilhante do que a cruz. E foi para lá que Jesus foi. Mas Jesus não falou apenas sobre esta postura, a postura da humildade, quando se é convidado, mas a postura da humildade quando se convida. Qual é o teu coração ao ser convidado? Se você é humilde a ser convidado, e se você não é interesseiro ao convidar. Jesus disse: não convide por interesse. Não convide esperando que os homens te recompensem. Não busque recompensa. Jesus está falando: não espere ser recompensado. Faça sem esperar. A Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos sem esperar recompensa. Sem esperar recompensa. A nossa recompensa está no reino vindouro. A nossa recompensa está nas mãos do Senhor. Diz que nós não devemos fazer nada esperando recompensa. Há tantas pessoas que dizem: mas eu tenho feito certo, eu tenho feito correto, eu não mereço. Saiba de uma coisa, você pode estar totalmente certo em dizer que você não merece. Não é justo que te tratem como te tratam, uma vez que você tratou aos outros de uma maneira digna. Ao contrário, a Bíblia diz: quando te fizerem mal, vai e faz o bem. A Bíblia nos fala: não pague o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. É isso que a palavra do Senhor nos fala. Mas aqui Jesus está dizendo algo importantíssimo: não faça as coisas por interesse. Não faça as coisas esperando ser recompensado ou retribuído. Não faça as coisas esperando ser retribuído. Não ande por esse caminho. Faça as coisas sabendo que a sua recompensa vem do Senhor. Faça as coisas sem esperar ser recompensado. Então, faça as coisas com os pobres, com os aleijados, com os coxos, com os cegos, com aqueles que não têm condições de te retribuir. Mas, acima de tudo, eu direi, o que move os nossos corações, assim o que move o coração daquele que procura os primeiros lugares é ser exaltado, o que move o coração daquele que convida os importantes é ser o quê? Reconhecido, é ser o quê? Recompensado, é um coração interesseiro. São interesses que levam a procurar o primeiro lugar, são interesses que levam a convidar os importantes. Nós devemos ter um espírito
de humildade, porque Mateus mesmo nos diz, a palavra do Senhor nos fala: bem-aventurados os humildes de coração. Os humildes de espírito. Por que eu falei coração? Se é escrito bem-aventurados os humildes de espírito. Porque a Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Você será tão humilde quanto humilde for o teu coração. Um coração arrogante não tem como conviver com um espírito humilde. Não há um espírito humilde aonde há um coração arrogante. Então nós temos que, por exemplo, perdoar aos homens. E a Bíblia diz: perdoem aos homens de todo o seu coração. Davi disse que Deus lhe desse um coração puro e renovasse dentro dele um espírito inabalável. E nas bem-aventuranças diz: bem-aventurados os puros de coração. O bem-aventurado, ele possui todas essas características em Deus, assim como individualmente, por sermos humildes de espírito, somos bem-aventurados, e por termos um coração limpo ou puro, somos bem-aventurados. Veja bem, os humildes de espírito. E logo depois vem os que choram. Só choram os que são humildes de espírito. E os que são humildes de espírito e choram, estes são mansos, porque só são mansos aqueles que choram e aqueles que são humildes de espírito. Veja bem, Moisés era homem manso, e Moisés é conhecido pelo seu chorar, chorou pelos filhos de Israel, chorou sendo aviltado pelos seus próprios irmãos Arão e Míriam. Moisés era um homem que sabia chorar, por quê? Porque era um homem humilde de espírito. Aliás, a palavra manso e a palavra humilde podem ser verdadeiramente sinônimos. Você pode traduzir: Moisés era o homem mais humilde da terra e Moisés era o homem mais manso da terra. Se você é humilde, se você chora, se você é manso, você tem fome e sede de justiça. Porque só tem fome e sede de justiça quem chora, quem é manso, quem é humilde. E se você tem todas essas características, uma coisa eu te garanto: você tem misericórdia. Você é misericordioso. Porque como uma pessoa que chora, como uma pessoa humilde, como uma pessoa mansa, como uma pessoa que tem fome e sede de justiça, não terá misericórdia. E se você cumpre tudo isto, você será limpo ou puro de coração. Porque como uma pessoa que tem misericórdia, que tem fome e sede de justiça, que é mansa, que chora e que é humilde, não será limpo de coração. E se você tem tudo isto, como você não será um pacificador? É inevitável, se você cumpre todas essas bem-aventuranças, que você seja um pacificador. Mas saiba do seguinte: mesmo que você cumpra tudo isso, você ainda assim será perseguido por causa da justiça. Mas não se abale quando, por causa do Senhor,
te injuriarem, te perseguirem, mentindo, disserem contra vós todo o mal, regozijai-vos e exultai. Por quê? Porque é grande o vosso galardão. A vossa recompensa está no reino vindouro. Aleluia! Por quê? Porque aqueles que não buscam fazer as coisas para serem reconhecidos ou recompensados pelos homens, estão fazendo as coisas para serem reconhecidos e recompensados por Deus. Nós precisamos ser humildes, ocupar os últimos lugares e não sermos interesseiros. Eu tenho dito que, como ministros de Deus, como servos do Senhor, como filhos de Deus, filhos amados de Deus, nós não devemos ser interesseiros. O que nós devemos ser é interessantes. As pessoas devem olhar para nós e ver alguém interessante, alguém diferente, alguém único, alguém especial. Quando fores convidado, não assumas os melhores lugares, não assumes os melhores lugares. Quando fores convidado, busca os últimos lugares. Quando convidares, não convide por interesse. Não espere dos homens recompensa. Não faças as coisas em sua vida, muito menos no ministério, esperando recompensa. Hoje as pessoas têm uma grande crise por causa da mídia social, de serem reconhecidos. Já é na natureza humana o desejo de ser reconhecido, mas agora é o desejo de ser visto, reconhecido, ser seguido. Cuidado com esse espírito. Sabe, às vezes eu fico pensando, desculpem-me a comparação, mas eu fico pensando no rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu os embaixadores de Babilônia e mostrou todos os tesouros dele e da casa do Senhor. Ele mostrou todos os tesouros e a Bíblia então diz que o Senhor mandou uma palavra por causa disto. Babilônia virá e tomará todos esses tesouros e levará os teus filhos cativos. Quando eu penso o que nós estamos fazendo nas mídias sociais, e veja bem, eu não quero dizer que você não possa participar de uma mídia social, não possa estar em alguma dessas Facebook, Instagram, essas coisas todas. Eu não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que tem pessoa que mostra todos os seus tesouros igual ao rei Ezequias. Não se espante se Babilônia vier te roubar e levar os seus filhos cativos. Devemos ter um limite para essas coisas. Devemos agir com sabedoria. Por quê? Porque não podemos ser movidos pelo espírito de, olha, eu espero recompensa, ou pelo espírito de, eu me exalto. Esses dois espíritos nos levam a mostrar tudo que temos, tudo que somos, e a dar a abertura para adversários, sejam homens, sejam demônios, agir na nossa vida. Desculpe-me
esta palavra, mas eu percebo que este é um erro de muitos. Você não precisa mostrar toda a sua vida. Não há nenhum mal de você compartilhar um momento da sua vida, uma alegria da sua vida, mas cuidado com o que você compartilha, cuidado com o que você está mostrando da sua vida, cuidado de não estar mostrando os seus tesouros mais íntimos, mais bem guardados. Cuidado para não ter um espírito equivocado, o espírito de exaltar-se. Por que as pessoas mostram tantas coisas? Porque elas querem assumir os primeiros lugares. Por que as pessoas fazem isto? Porque elas querem ter recompensa. Isso é apenas uma comparação. Por favor, isso não é o todo da palavra. O todo da palavra é: seja humilde. Seja humilde. Quando for convidado, e seja ainda mais humilde. Me escute bem, quando convidar. Não apenas seja humilde quando você for convidado, mas seja ainda mais humilde quando você convidar. Seja um homem, uma mulher, uma pessoa boa, quando for convidado, e seja uma pessoa ainda melhor quando convidar. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos esta palavra em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção para todos nós, para que nós tenhamos o caráter de Cristo, para que nós tenhamos a condução de Jesus, sabermos como nos portar quando somos convidados e sabermos ainda mais como nos comportar quando somos nós que convidamos. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.